Últimas notícias do São Paulo. Vou te trazer números importantes sobre o Luciano. Vamos explicar o déficit do São Paulo aí nos 6 primeiros meses deste ano. Bora contar também qual foi o motivo para os líderes do elenco estarem na partida contra o Bragantino e bora explicar o motivo da escolha por Bobadilla e não Alisson. Bora trazer informações sobre o São Paulo Futebol Clube, começando com o empate do São Paulo. O São Paulo acabou empatando em 2-2 contra o Bragantino na última quarta-feira, na noite desta quarta-feira. O São Paulo, que até abriu o placar ainda no primeiro tempo com o André Silva, fez uma boa partida, um bom primeiro tempo do São Paulo, envolvente, construindo desde trás, os volantes fazendo uma boa partida, Bobadilla e Marcos Antônio, o Enzo Dias também foi muito bem, o Luciano bem participativo, só que infelizmente aos poucos, ali, principalmente na reta final, o São Paulo acabou deixando principalmente o John um pouco mais livre, e aí ele acabou fazendo algumas jogadas individuais até que o Bragantino acabou conseguindo o empate. Na volta do segundo tempo, o São Paulo não entrou 100%, não entrou pilhado ali. E aí logo depois o Bragantino conseguiu a virada, mas depois André Silva ali aos trancos e barrancos conseguiu ali o gol de empate. E aí com isso o São Paulo permanece na 16ª colocação, mas com um resultado negativo. Estava já entrando na zona de rebaixamento com o empate do Vitória lá contra o Botafogo, mas esse empate assegura o São Paulo que não entrará na zona de rebaixamento, pelo menos nesta rodada. Com os jogos adiados e tudo, o São Paulo não entrará na zona de rebaixamento nessa rodada, agora espera para pegar o Corinthians no próximo sábado. Então bora trazer algumas informações importantes do São Paulo. O déficit do São Paulo nos 6 primeiros meses. Bora explicar, trazer todos os detalhes para vocês. Vamos lá, a informação que foi dada lá pelo Gabriel Sá e a gente vai trazer mais detalhes sobre essa situação. Nos 6 primeiros meses do ano, tá? Então, de janeiro até junho, o São Paulo terá um déficit, ou melhor, tem um déficit de 31,8 milhões. Para quem não sabe, déficit é basicamente o negativo. Você faz uma conta do quanto você faturou e do quanto você gastou. Se você faturou mais do que gastou, você terá um superávit. Se você gastou mais do que você faturou, você tem um déficit. Então, déficit é mais ou menos você ficar no negativo, no saldo negativo. E aí o São Paulo, nesses 6 primeiros meses do ano, ficará nesse saldo negativo de 31,8 milhões de reais. Mas, é óbvio, né? A gente tem que trazer de que isso é um lado ruim, como que você faz um planejamento e você acaba planejando ter um déficit. O ideal seria você não depender de venda de jogadores e tudo mais, mas isso é positivo. Por quê? E aí eu vou te explicar, tá? Porque o São Paulo previa no mesmo período um déficit de 45 milhões, de 44,8 basicamente. O São Paulo estava prevendo esse déficit um pouco maior, então por conta do déficit ser menor, a diretoria comemora esse fato porque mostra, na visão da diretoria, de que o São Paulo está realmente começando a respeitar ou até melhorar as suas questões financeiras em relação ao seu plano financeiro de fato, que é estipulado no início de todos os anos. Então por isso que isso é visto de uma maneira positiva, porque, poxa, se eu tinha um déficit de 45, basicamente, arredondando, e tive um déficit de 32, quer dizer que há uma diferença significativa aqui que eu consegui contornar. E é óbvio, tem vendas de jogadores que foram abaixo do preço, é importante contar também que a venda do Alves não entra nesta conta, vai entrar somente a partir de julho, a venda também do Ângelo entrará somente em julho, então são ainda valores que o São Paulo ainda vai arrecadar. Outro ponto importante é de que ainda está previsto o São Paulo ter um superávit ao término dessa temporada de algo próximo de 45 milhões. Então, por mais que não há essa transparência, por mais que não tenha sido divulgado pela própria diretoria do São Paulo, pela própria presidência do São Paulo, o que deveria ter acontecido, porque entra numa questão de transparência, né? Quando você entra numa austeridade financeira, você precisa prestar conta para os seus torcedores. Então, por mais que não tenha sido, não veio essa informação direto da diretoria, acaba sendo
uma informação importante que mostra que talvez finalmente, ou pelo menos por enquanto, o São Paulo tem cumprido a sua meta. E é importante também trazer que esse déficit ele já era previsto, por quê? Porque normalmente, isso é para todo clube de futebol, o segundo semestre é sempre o melhor semestre. É sempre o semestre que meio que corrige o primeiro. Né? Não diria corrige, mas você tem mais grana, porque entra a grana da janela de transferências, entra cotas de TV, entra cotas de patrocínio, então o faturamento é assim, drasticamente maior nos 6 primeiros meses do ano do que nos 6 primeiros. Então, por conta disso, o São Paulo entende que, como no segundo semestre vai ser maior, vai conseguir equalizar essas questões. Então, pelo menos por enquanto, as finanças do clube estão indo de um lado positivo. O problema é que talvez, né, a gente vai precisar ver balanço, ver todos os gastos, porque, repito, falta uma transparência nesse quesito. Para mim é uma das principais críticas que eu tenho à gestão Casares, é justamente a falta de transparência, mas pelo menos nestes números que a gente tem documentais, é realmente um fato positivo em meio a tantas questões ruins que a gente tem visto em termos financeiros do São Paulo nos últimos anos, tá? Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, pegar aqui a minha colinha, porque os líderes do elenco, Caleri, Lucas, Luiz Gustavo, estiveram em Bragança Paulista. Até foram as imagens flagradas pela TV Globo, né, onde viram ali os 3 atletas e outros atletas, eu vi o Young, vi outros atletas que não estavam relacionados para a partida, lá nas tribunas. E aí a gente vai conversar com algumas pessoas e tudo para entender, né, porque disso, a gente tem que trazer pauta diária aqui, então a gente sempre conversa sobre inúmeras outras coisas. E a gente conversou com algumas pessoas que há um entendimento do grupo neste momento de que o time precisa de união e precisa de liderança. Por quê? Caleri, Lucas e Luiz Gustavo, eles são 3 líderes importantes dentro do elenco. Eles são 3 jogadores que têm uma liderança ativa dentro do clube. Talvez hoje sejam as 3 principais lideranças. A gente pode colocar o Luciano também, que tem uma boa voz ativa ali dentro. O Oscar chegou também com essa responsabilidade, mas talvez sejam os 3 capitães hoje do São Paulo. Por mais que o Luiz Gustavo não veste normalmente a tarja de capitão, ele talvez ele é a principal voz em termos de liderança hoje do São Paulo. Então, a presença dos 3 atletas é muito nesse sentido de que, cara, o São Paulo está precisando neste momento de liderança, está precisando de um momento de união. Então, vamos para o jogo, vamos viajar com a delegação, vamos dar essa motivação, até por conta de um trabalho que está começando agora do técnico Hernan Crespo. Então foram várias dessas versões que a gente conseguiu ouvir conversando com essas pessoas de que neste momento o São Paulo entende que, vamos deixar questões extracampo de fora, bora deixar questões de diretoria para lá, vamos se fechar aqui, vamos pegar no braço aqui, vamos pegar na mão aqui da comissão técnica, bora tentar juntos aqui sair dessa situação do brasileiro. A prioridade do São Paulo hoje é o brasileiro, e isso não é só dito pelo Hernan Crespo, mas é corroborado pela diretoria e pelos líderes do elenco, porque o São Paulo não pode ser rebaixado. O São Paulo é basicamente proibido de ser rebaixado. E nomes como Caleri, Lucas, que tem já um certo lastro dentro do São Paulo, eles sabem que um rebaixamento vai cair no colo deles também, que são os principais jogadores, talvez manchem a passagem deles pelo São Paulo. Então há um entendimento de que nesse momento realmente, vamos todo mundo esquecer as vaidades, vamos todo mundo esquecer aqui questões extracampo, vamos esquecer todos os problemas lá fora, vamos nos unir, vamos cada um juntar as mãos, pegar a comissão técnica aqui, porque esse elenco era fechamento com o Zubeldia. E aí eles falam, já trocaram um técnico, então... E aí, daqui a pouco, o problema lá, todo mundo falava que era o técnico, a gente queria o técnico aqui, mas trocaram, e aí agora é a gente, meu irmão. Então esse grupo, nesse sentido, é um grupo de caráter. A gente pode questionar várias questões, mas que não é um grupo de caráter e que respeita muito a camisa do São Paulo, isso a gente também pode trazer. Então, a participação dos 3 atletas foram simbólicas nesse sentido, e olha que a gente conversou com várias pessoas, principalmente as pessoas que trabalham com os atletas, que a gente foi, ali durante o jogo a gente foi mandando mensagem, foi conversando, foi ouvindo áudio e tudo, então é muito mais esse sentido de união de grupo neste momento. Antes da gente continuar,
Seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo, tem vídeos exclusivos para os membros, eu lanço notícias exclusivas para os membros. Você acha que aqui a gente já traz boas informações aqui para o público? Imagina lá para os membros. Além de tudo, tem o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente bate um papo bem legal sempre, eu levo informações sempre exclusivas também e conto os bastidores. Os membros do canal participam do nosso pré-jogo e também no nosso pós-jogo. Tá? E também hoje, nesta quinta-feira, às 7 horas, teremos os 2 membros do canal também participando ao vivo com a gente. Estarei eu, o Ilídio, e 2 membros do canal para a gente bater um papo. Então, se você quer esses benefícios, é só você se tornar membro aqui deste canal. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube? Precisamos falar da importância do Luciano com a camisa do São Paulo e já não é de hoje. Vamos trazer alguns números que talvez vão corroborar um pouco com essa tese do quanto é importante ter Luciano Neves como atleta do São Paulo Futebol Clube, queira você, quer ou não. O Luciano, trazer os números aqui, o Luciano, os números da R10 Stories, entre os atletas do São Paulo no Brasileirão nesta década, ou seja, desde 2021. Ele é o primeiro em participações diretas em gol, tendo 45. Ele é o segundo em gols, tendo 36. O segundo em duelos vencidos, tendo 452. O segundo em maiores chances criadas, tendo 99. O segundo em grandes chances criadas, com 20. E o terceiro em assistências, tendo 9 assistências no Brasileirão no São Paulo nesta década. Um outro dado importante também, o Luciano chegou a 26 assistências com a camisa do São Paulo em todas as competições. Desde 20 de agosto de 2020, que foi quando ele estreou, inclusive, marcando gol, ninguém deu mais passes para gol do que ele com a camisa do São Paulo. O Reinaldo tem 27, por exemplo, nesse mesmo recorte é o segundo. Então, o Luciano, que é importante para esse time, marcou mais 2 assistências, né? Se eu não me engano, chegou à 5ª assistência na temporada, são 9 gols esse ano com 5 assistências, então são 14 participações em gols neste ano. O Luciano mostrando mais uma vez que quando a coisa está apertando, quando a coisa está difícil, chame o Luciano Neves, que ele vai sempre ajudar, que ele vai sempre dar tudo de si para o São Paulo Futebol Clube, e mais uma vez contra o Bragantino ele foi importante, eu não tenho dúvida nenhuma que será importantíssimo, não só no sábado contra o Corinthians, confronto importante, onde o São Paulo precisa mais uma vez dos 3 pontos, como também no restante da temporada, agora atuando numa função de mais de segundo atacante, como uma dupla de ataque, acabou ajudando e potencializando também o André Silva. O André Silva, que foi eleito o melhor jogador da partida também, né, com os 2 gols marcados, ele é o artilheiro do São Paulo também na temporada, outro criticado, mas que contra o Bragantino, mesmo perdendo um gol ali, que ele acabou furando, anotou 2 gols importantíssimos, então vamos torcer também para o André Silva, quem sabe aí comece a deslanchar de fazer gols ao lado de Luciano. Pra gente fechar o vídeo de hoje, só lembrando, tá? 7 horas tem live, 7 horas aqui o vídeo, meio-dia vídeo para membros, 5 horas vídeo novo no canal e 7 horas teremos mais uma live pra gente debater tudo sobre essa partida. Pra gente fechar o vídeo de hoje, aí você poder ir curtir, tranquilão, bonitão. Por que o Hernan Crespo escolheu o Bobadilla e não o Alisson? A gente foi conversar com algumas pessoas, inclusive a gente trouxe essa informação na live que a gente fez de pré-jogo, que a gente foi conversar com várias pessoas para entender, ali as pessoas que estão no CT da Barra Funda, não era uma informação que a gente tinha informação que o Bobadilla começaria no banco de reservas, o Bobadilla que tinha entrado já bem contra o Flamengo, e a opção foi técnica. O Hernan Crespo avaliou ali nos treinamentos de que neste momento o Bobadilla é a melhor opção para o São Paulo naquele contexto de jogo do que o Alisson. O Alisson ainda está se readaptando ali, né, a nova função ali de jogar numa função com 3 zagueiros, ele um pouco mais na frente, e aí o Crespo apostou no Bobadilla, ele confia muito no Bobadilla, né, desde da sua chegada a gente já tinha ouvido ali de que ele gostava do Bobadilla, de ser um jogador de seleção paraguaia, que ele já conhece o Crespo. Ele tem um conhecimento muito vasto sobre futebol sul-americano, tá? Mesmo quando ele estava lá no Al-Dulail, no Al-Ain, ele observava muito o futebol sul-americano. O seu scout particular
analisa muito o futebol sul-americano. Não só a Liga Argentina, mas também diversas outras ligas, Liga Equatoriana. O Crespo ele tem um conhecimento, o pessoal que trabalha com o Crespo conhece da Liga Equatoriana, dos jogadores equatorianos e principalmente dos jogadores paraguaios. Então quando ele chega, ele vê a opção do Bobadilla, ele fala, cara, esse cara é importante, esse cara pode me ajudar, eu gosto desse cara, eu gosto desse jogador. E aí agora, ele teve essa coragem de tirar o Alisson, né, que é um dos líderes do elenco, e óbvio, o Alisson não queria sair do time, mas o Alisson ele é um cara tão fenomenal e profissional que ele entendeu perfeitamente e estava ali no banco de reservas apoiando os companheiros, ali antes da partida também estava dando o seu apoio, então é uma simbologia legal do São Paulo, essa situação do Alisson. E o Bobadilla, para mim, fez uma grande partida, fez uma partidaça, foi um dos principais destaques do São Paulo. Coloco talvez ali o top 3 jogadores, ele tenha sido ali pelo menos um dos 3 melhores, né? Você tem o André Silva que fez os 2 gols, então é inviável a gente não colocar ele nessa conta. Aí tem o Luciano e eu coloco o Bobadilla. Tem o Enzo Dias que também fez uma boa partida, mas eu acho que o Bobadilla até foi um pouco melhor. Então foi pura opção técnica. Ele viu que naquele momento as características de jogo, o Bobadilla ter entrado bem contra o Flamengo, que ele precisava de um jogador como o Bobadilla para ser um pouco do motorzinho desse time, ao lado do Marcos Antônio, para dar um pouco de vigor físico, para dar um pouco de qualidade no passe, para realmente ajudar na marcação, para ser um cara que também ajudaria na pressão pós-perda, na posse de bola. Então foi puramente uma questão técnica. O Crespo acreditava naquele momento que o Bobadilla realmente era a melhor opção e acabou se concretizando, porque o Bobadilla fez um partidaço, o Alisson acabou entrando depois ali no segundo tempo, inclusive na vaga do Marcos Antônio, e acabou terminando a partida, mas foi puramente por uma questão técnica, tá? Não teve nada de briga, lesão, alguma coisa nesse sentido, foi só realmente uma opção do técnico argentino. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Você tá perdendo tempo. Um abraço, tchau!